mandou o Carlos Leiria embora, né? Tirou ele do comando do time principal e traz o Caçapa para ser o auxiliar permanente dessa comissão técnica, mas para assumir interinamente enquanto não chega o nome definitivo que vai comandar a equipe do Botafogo. E aí o Caçapa opta por escalar o time reserva, porque ele já tem Recopa Sul-Americana nesse meio de semana, o jogo de ida em Avejaneda contra o Racing. Eu acho que fica claro, assim, não há nenhuma dúvida de que o Botafogo tem um time titular muito forte. Ainda que tenha perdido peças importantes, mas ainda tem um bom time titular. Mas esse time reserva que tem entrado em algumas partidas tem um gap muito grande, né? Tá muito atrás do time titular, né, Gonza? O Botafogo tem que ser feita uma análise assim, muito específica, né, com relação a esse início de temporada, porque me parece que há uma postura ali, em algum nível, deliberada do comando do seu futebol, do dono da SAF, o John Textor, de ter paciência e de marcar uma certa posição com relação ao calendário, e ele dizendo que não dá para se desgastar com estaduais, que o objetivo do Botafogo é o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes no meio do ano. Então, se o Botafogo assume isso, né, você não pode imaginar que o clube vá jogar no nível que jogava na temporada passada, neste começo de 2025. E, ao mesmo tempo, o Botafogo ainda, se botar todos os titulares, é um time forte, mas é um time que, primeiro, convive com um sarrafo de exigência mais alto por tudo que ele conquistou ano passado. E não dá para você imaginar que um time que perde Luiz Henrique e Almada, né, são jogadores que você não repõe tão facilmente. Então, isto posto, o Botafogo me parece que tem, mesmo com todo esse desinteresse no estadual, eu acho que está um pouquinho abaixo, e acho que essa questão da escolha do treinador, ela começa a ficar um pouco, assim, a pressão aumenta, porque o Botafogo já perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, tem agora a Recopa Sul-Americana, que é uma competição internacional, embora sejam apenas 2 jogos. O Racing é um time muito competitivo, o Botafogo vai ter dificuldades. E aí, se você chega no Campeonato Brasileiro com pouco tempo de preparação, então toda aquela postura de dizer que o Campeonato Brasileiro é o que interessa, você vai pagar um preço nisso. O time vai demorar mais a se recolocar nos eixos. Esse jogo de ontem, realmente o Botafogo estava com um time bem totalmente desfigurado. Serviu para ter a estreia do Valwan Rodrigues, né? Mas o máximo disso, eu comentei o jogo do Botafogo na semana passada contra o Nova Iguaçu, que o Botafogo acabou vencendo no final, e mesmo já com alguns jogadores do time que foi campeão de quase tudo no fim do ano, mas o Botafogo teve muitos problemas. Você olhava para o Savarino pegava a bola, olhava para o lado e tentava construir alguma coisa, não tinha ninguém para fazer. O Botafogo acabou conquistando a vitória no finalzinho, o gol do Kaique, que aliás voltou a marcar ontem, é um jogador aí já para começar a ser observado. Agora, entrou, assim, ficou 15 minutos em campo, sim, e marcou o gol. E fez o gol. Então, eu acho que a análise do Botafogo, ela tem que ser uma do ponto de vista institucional. O Botafogo está ali por opção própria, tendo paciência e tentando dar um tiro certeiro com o seu treinador e depois com o elenco. E do ponto de vista do torcedor, talvez uma certa impaciência, porque depois de um final de ano tão brilhante, tão vitorioso, o time demora a se recolocar e a dar ali alguma alegria. Porque fica parecendo que é só continuar, né? O que já estava dando certo é só continuar tocando. Mesmo sem um técnico efetivo, a gente já tem um encaixe, já está tudo meio automatizado. E o Botafogo está deixando claro nesse começo de temporada que isso não é algo tão simples. Tudo bem, o Textor deixa muito claro que o Carioca não é a prioridade. Mas assim, primeiro que não é porque deu certo no ano passado, de começar sem técnico e depois chegar, que vai necessariamente dar certo todo ano. E pro torcedor, assim, o Botafogo pode ficar fora da semifinal do Carioca pelo 3º ano seguido. Vai tentar o tri da Taça Rio. Isso acontece. Se fizer, né? Eu acho que o torcedor trabalha com compensações. Se por acaso ele perceber que o mau começo no Carioca pode vir a ser compensado pelo restante da temporada, isso vai ter uma outra reação. O que eu vejo no processo de sucessão do Arthur Jorge é que me parece que não é um processo de sucessão fácil, fazendo uma comparação com o cenário do ano passado, quando foi contratado o Arthur Jorge. Arthur Jorge foi contratado para dirigir uma equipe em que havia uma unanimidade de que aquela equipe, no momento mais agudo, ela não teve força para conquistar um título que todos consideravam conquistado. Era um processo de reconstrução. Exatamente. Aí era um processo de reconstrução. Eu me lembro que entre a demissão do Thiago Nunes e o anúncio do Arthur Jorge, se passaram 44 dias, né? Veio o Arthur Jorge, pegou uma equipe que de repente duvidava até da sua própria capacidade, né? Enfim, aí você tinha uma reconstrução.
Pois bem, agora a sucessão é diferente, porque agora você tem uma equipe que não duvida da sua própria capacidade e tem cravada na memória a final da Libertadores, quando com 40 segundos de jogo ficou com 1 a menos e foi lá e venceu, não um adversário qualquer, venceu o Galo por 3-1. Talvez isso, inclusive, esteja influenciando na decisão do John Textor sobre quem trazer. Porque esse técnico que vier, e tudo indica que ele virá do continente europeu, esse técnico ele vai ter que ter muita habilidade, porque ele vai encontrar um grupo de jogadores vitoriosos, diferente daquele grupo do ano passado. Não é? Mas com muitos jogadores que viveram aquela experiência de 2023 para 2024. Acho que também a oportunidade que foi concedida ao Carlos Leiria, ele não soube aproveitá-la, porque o Botafogo, com o seu time alternativo no campeonato, era um time absolutamente sem identidade, você não sabia qual é o estilo de jogo desse Botafogo, como ele joga, o que o Leiria, não estou falando dos jogadores que foram campeões brasileiros da Libertadores, mas aqueles que iniciaram o campeonato, Yarlen, Patrick de Paula, Cauê, Newton, qual era o estilo daquele time? Ele não tinha um time, não tinha uma identidade, era um time que gostava de marcar o adversário na saída de bola, era um time que na defesa, meio de campo e ataque era tudo muito rápido, quando perdia a bola queria recuperá-lo o mais rápido possível. Então esse período aí eu acho que foi um período desperdiçado. Assume o Caçapa, que a impressão que eu tenho é que é um cara mais palatável para o grupo, porque já passou por lá. E já deu certo em 2023. Isso, deu certo. Ontem, na entrevista coletiva, falou assim, não, nós temos também que dizer que 2024 já ficou para trás, nós já estamos em 2025. Ou seja, já é uma sinalização de que temos que trabalhar, temos que montar a equipe. Como você bem disse, Gonza, o Botafogo é uma grande interrogação, porque nós já fomos repórteres, Lívia é repórter, a gente às vezes não tem ideia de 90% do que acontece dentro do clube, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente acione fontes, todas essas coisas, porque o Botafogo está fazendo um movimento no mercado. Né? O que você lê, não, tem fulano, vem Beltrano, e provavelmente, acredito até que o Textor já esteja com tudo encaminhado para o novo técnico, que terá, vamos pensar aí, hoje é dia 16 de fevereiro. Suponhamos que ele anuncie esse técnico amanhã, que é dia 17, que esse técnico se apresente até o dia 20. Ele terá 30 dias para trabalhar esse time até a estreia no Campeonato Brasileiro. Sendo um período aí de data FIFA. Sendo um período de data FIFA, Bom, por um lado ele perde jogadores, mas ele por outro lado ele tem tempo de treino. Isso, exatamente. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu acho que na matemática do Textor, ele está contando que se eu conseguir pegar ainda esse técnico trabalhando 13 dias em fevereiro e todo o mês de março, eu tenho condições de... E eu acho que tem uma questão aí também que certamente eu imagino, né, quero crer que esteja ali no radar do John Textor, que é a questão de você trazer um treinador que esteja minimamente alinhado com o estilo, né, com a escola de jogo eu acho que isso também aumenta, isso diminui a lista e aumenta o trabalho porque você observar, a Lívia, o Botafogo, quando ele traz o técnico, ele chega para o técnico e o elenco é esse. Ele não é assim do tipo, não, aí vão trazer um técnico, o técnico vai nos dizer com que jogadores ele quer trabalhar. Não é assim. E a proposta de jogo, porque o Botafogo, ele há 2 temporadas, isso vem desde Luiz Castro até o Arthur, o Botafogo criou um estilo de jogo o Botafogo desde o primeiro. Exatamente. Isso é negociável. Pois é, em 23 o Botafogo não perdeu o Campeonato Brasileiro por causa desse estilo, perdeu por outras questões, porque não teve porque a questão mental não foi forte, começou a se assustar com as derrotas, e isso não aconteceu ano passado, mas o jeito de jogar é o mesmo. Então, quando eu vejo aí nesse meio tempo as negociações em que se falou, por exemplo, no nome do Tite, que o Tite é um mau treinador? Óbvio que não. Mas posso trazer uma informação? O Textor nunca conversou com o Tite. Nunca pensou sequer em contratar o Tite. Bom pro Botafogo. Nunca, porque há uma incompatibilidade entre a maneira que o Tite olha futebol e a maneira que o Textor quer ver o Botafogo jogar. Mas você acha que todos os nomes que apareceram aí, que foram ventilados na imprensa, seguem o mesmo estilo de jogo? Não. Me parece que o Jardine era um nome que, de fato, o Textor queria. E aí não deu certo, e acontece, é do jogo. Mas eu não tenho essa convicção de que os perfis de treinadores que o Botafogo tentou eram todos muito alinhados. Compatíveis com essa ideia de jogo, né? O Jardine, pelo que eu sei, foi um técnico que ele realmente conversou, tentou. O Tite, pelo que eu soube, não teve no radar dele, exatamente por essa incompatibilidade entre o que ele quer ver no Botafogo e a maneira como o Tite pensa futebol. E agora não sei, sinceramente não sei. Que técnico ele está pensando. Acho que quando... e aí a Lívia tem... faz sentido isso que a Lívia falou. A gente falou em Benítez, em Tata Martino. O Benítez é um estilo e o Mantini é outro estilo.
Não é? E esses técnicos do tipo Benítez e Mancini, que chegaram a ser falados, me parece também que há uma outra questão. Quando você vem trabalhar no futebol brasileiro, você não pode achar que a sua grife é suficiente para você se dar bem. O futebol brasileiro é completamente diferente do futebol no restante do planeta, e o Campeonato Brasileiro, isso não é nenhum nacionalismo da minha parte, ele é muito mais difícil do que a maioria dos campeonatos disputados no mundo. Não tem nível, assim, não estou falando da qualidade do jogo, estou falando do nível de disputa. Você, quando começa o Campeonato Espanhol, você fala Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Mesmo a Premier League, você vai falar City, Arsenal, Liverpool e, de repente, no Campeonato Brasileiro, vamos lá. Só abrindo um parênteses aqui. 12, Campeonato Brasileiro, pô, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético, Galo, poxa, Inter. Olha aí, Grêmio, já fomos para 7, o Bahia estamos com 8. Cruzeiro, 9. Então o Campeonato Brasileiro, meu amigo, ele não é para quem vem trabalhar, dirigir um clube, grife. Ele é mais do que isso. Perfeito. Amigos, vamos dar uma pausa no futebol, porque tem notícia.